Sabemos que toda família tem a sua peculiaridade, sabemos que todas elas têm seus desafios e também sua forma de encarar esses desafios. Assim, cada família precisa de uma porção e essa porção, é claro, ela só pode ser proveniente do próprio Deus para curar, restaurar e, sobretudo, tornar essa família saudável. O tema de hoje é o amor supera a tragédia. O texto bíblico que nós trouxemos aqui, que foi colocado pela revista ou pelo devocional de hoje, está lá em Ruth, no capítulo 1, onde narra aquela história tão belíssima de uma mulher chamada Noemi, que tinha o seu esposo, seus 2 filhos e 2 noras, e naquela família tão bem vivida, uma família que estava estruturada numa cidade tão maravilhosa, tão extraordinária, que significava a casa do pão. Noemi significava doçura, num hebraico, e entendemos também que dentro dessa realidade, o próprio marido de Noemi, chamado Elimeleque, também significava Deus é rei. Mas diante da tragédia, da dor que existiu naquela família, logo aquilo que era doce não se tornou tão doce, virou Mara, que significava, segundo o autor aqui, aquilo que era amargo. Então, aquilo que era a casa do pão, como representado ali como Belém, estava ali tendo crises e fomes por conta da situação que aquela família estava também passando na sua própria casa, na sua própria existência. O que restou para Noemi, depois de perder o marido, seus 2 filhos, sobraram apenas as suas 2 noras, Orfa e Ruth. E Noemi não queria prender as suas 2 noras e disse: vocês estão livres, já que meus filhos morreram, vocês podem seguir a sua vida. Foi isso que Orfa fez, mas Ruth decidiu permanecer com Noemi, dizendo: o seu Deus será o meu Deus, a sua casa será a minha casa, aonde você repousar, repousarei, e aonde você estiver, eu também estarei. E ela traz ali uma transformação sobrenatural na vida de Noemi, entendendo e demonstrando um amor perfeito, um amor que não requer nada em troca, mas apenas auxilia e traz o melhor para o outro. O que é que entendemos de fato dentro dessa perspectiva e dentro dessa lição? Entendemos que esse amor expresso de Ruth por Noemi, sua sogra, era um amor proveniente de Deus e sem interesse ou desinteressado, porque ela queria apenas ver o bem-estar da sua sogra. Por isso encontramos uma virtude sobrenatural em que fala do amor que tudo supera, o amor que lança fora todo medo, o amor que vence qualquer tragédia. Aqui nessa bela e extraordinária lição, entendemos que de fato Deus continua sendo Deus em nossas vidas e fora dele não há outro. Aqui o autor traz pelo menos 2 inferências e 2 lições para nós contundentes. A primeira delas é que o povo de Deus também enfrenta momentos maus, como também aquelas pessoas que não querem nada com Deus. E nessa primeira lição entendemos que de fato não basta nós nos mudarmos, sairmos daquele ambiente onde foi gerada uma crise, onde foi gerada uma tragédia, de repente um luto ou um abandono. Fugir do problema não é a solução, porque nós sabemos que esse problema vai em busca, ele vai seguir. O importante é você reconhecer que existe problema, como aconteceu aqui. A Ruth entendeu que existia um problema, um luto que estava sendo vivenciado pela Noemi, sua sogra, e ela resolveu amar a sua sogra sem querer nada em troca. E a gente sabe o benefício e o resultado que isso trouxe. Mas esse primeiro ponto, o que nós queremos ressaltar é que assim como acontece para o ímpio, pode acontecer também para o justo. O justo não está à parte ou separado de acontecer alguma aflição, alguma tragédia ou alguma dor em sua casa. Mas é importante pensar que o justo, ele vai entender que tudo aquilo serve para forjar e fortalecer a sua fé no próprio Senhor. E foi isso que Ruth entendeu. Enquanto órfã, ela fugiu e foi buscar melhoras para si. É claro que
ali Ruth encontrou uma expressão viva de apoio, ancorando sua fé no próprio Senhor e se transformando numa ajudadora para sua sogra Noemi. É isso que nós precisamos entender nessa primeira parte, no primeiro ponto. O segundo ponto aqui que ele traz, ou a segunda parte, ele diz que essa lição para nós é que podemos confiar que Deus jamais deixa de cuidar daqueles que confiam nele, daqueles que estão seguros nele. E aqui ele traz à tona uma realidade que está lá no versículo 6, lá de Ruth, capítulo 1, verso 6, quando fala: Deus visitou o seu povo. É exatamente isso que Deus faz. Quando o povo se encontra em crise, quando o povo se encontra em tragédia, em aflições que não consegue mais superar, o Senhor chega, porque Ele é o amor, e o amor supera todas as crises, todas as tragédias, porque o amor vence qualquer barreira. E aqui o autor ele diz que isso traz um ensinamento para nós, que nunca é tarde para buscar refúgio no Senhor, mesmo após ter se afastado do propósito, do princípio, mesmo tendo afastado do próprio Senhor. Ainda há tempo, ainda o Senhor permite que você volte para Ele, e Ele se encontra de braços abertos, dizendo: vinde a mim cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É importante também entendermos aqui, nessa lição, que sofrimentos, angústias e dores são vivenciados por cada família, e que isso acontecendo, a crise de ruptura não deve acontecer, porque sua aliança com Deus, a aliança dos seus parentes com o Senhor, deve ser maior do que exatamente a tragédia que surgiu, a crise que surgiu dentro do seu lar. Lembre-se que Deus não nos prova além de nossas forças. O Senhor está te provando para te forjar, para cuidar de você, para fazer com que você tenha experiência e esperança nele mesmo. E aqui entendemos que essa história de Ruth, ela acaba e ela é muito importante para o aprendizado nosso, porque ela finaliza com Ruth dando um apoio moral, dando um apoio pessoal à sua nora, e ela volta a se casar, e quando ela se casa novamente ali, ela encontra uma forma de Deus abençoar e transformar o seu futuro em algo promissor, em algo extraordinário. Por quê? O filho dela era o avô de Davi, que estava na linhagem de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos, percebemos o poder de Deus manifesto em tudo aquilo que se envolve no amor. Ele é amor, e dessa forma todos que são envolvidos por esse amor são beneficiados pela graça de Deus e agora estão encontrados em Cristo, assim como aconteceu também com a descendência de Ruth. A descendência de Ruth fazia parte da ascendência do próprio Jesus. Entenda que tudo que acontece em sua vida é para a glória, para a honra e para o louvor do Senhor. Portanto, louve, agradeça e adore a Deus, ao invés de murmurar pelas tragédias, pelas crises, pelas rupturas que acontecem em sua vida e em sua família. Agradeça, peça forças ao Senhor e saiba que Ele nunca vai te abandonar. Por isso que nós devemos ficar sempre arraigados e fundados em Jesus, alegres, sabendo que o Senhor é a nossa esperança. Não devemos ter crise neste mundo, mas sobretudo lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, a nossa pátria está com Ele eternamente reservada. Por isso que nós precisamos estar sempre com o coração enraizados e guardados no Senhor. Essa manhã é uma manhã de aprendizado, de ensinamento que o Senhor quer nos trazer e fazer com que cresçamos em todo o tempo. O autor traz 2 pedidos de orações aqui. O primeiro, por famílias à beira do divórcio, ruptura e que querem, na verdade, separar-se. E o segundo fala sobre pobreza, desemprego e a finanças. Orar por essas partes que acontecem, crises dentro da casa.
Geralmente, um lar ele tem rupturas quando tem fragilidade dentro da área da provisão, da área financeira, e a gente vai orar em nome de Jesus para que esse lar seja restaurado pelo nome de Jesus. Vamos juntos? Obrigado, Senhor, por essa manhã, que o Senhor seja louvado e engrandecido através de nós, através de nossas vidas. Que assim como aconteceu, Senhor, com Ruth, um amor extraordinário aconteça com cada um de nós dentro do nosso lar. Vem derramando força, Senhor, sobre cada um daqueles que estão desesperados e fracassados, Pai. Que eles sejam agora erguidos pelo Teu Espírito Santo e que Tua glória resplandeça em cada lar. Assim te pedimos que o Senhor venha restaurando, Senhor, a cada coração, refazendo, Senhor, cada direção, ó Pai, que tenha de repente desestruturado nessa jornada. É que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas hoje e sempre. Amém. Amém.